palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, o seu Deus, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o rei de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Verso 30, Saul repetiu: pequei, honra-me agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o teu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou ao Senhor. Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio acorrentado pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Último versículo, verso 35. Até o dia em que morreu, nunca mais Samuel viu Saul, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor lamentou ter constituído Saul rei de Israel. Amém? Pode ficar tranquilo que você vai entender tudo isso aqui. Você pode orar comigo primeiro? Por favor, se tiver o controle do ar aqui, para me dar desse aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui. Pedimos que a palavra do Senhor fale aos nossos corações, que seja como uma flecha acertando os nossos corações e abençoando a nossa vida. Ó Deus, que tudo que é mal caia por terra em nome de Jesus. E que a sua palavra, que é a verdade, prevaleça, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos, Senhor Deus, viver a liberdade do Senhor, da tua graça, da tua bondade, porque o Senhor é maravilhoso, que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas e que a gente possa ver o Senhor agindo de maneira sobrenatural para a glória do Senhor. Muito obrigado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu não vou falar nada hoje a respeito da guerra, mas só vou te dizer que o mundo não está acabando. Se você quiser saber um pouquinho mais, entra lá no YouTube da igreja, que eu preguei domingo aqui explicando, certo, o que está acontecendo. Então, lá no YouTube da igreja tem a pregação de domingo, que é observando o final dos tempos com equilíbrio, ou Apocalipse com moderação. Então, o mundo não está acabando, fique tranquilo. Deus está no controle de tudo. Pois bem, essa história ela é conhecida, porque Israel sempre foi um povo que foi guiado pelo próprio Deus. Deus falava com os profetas, e os profetas guiavam o povo. Samuel, ele era o profeta de Deus nessa época, e o povo de Israel era guiado dessa forma, né? O profeta recebia as palavras de Deus, passava para o exército se posicionava para atacar quem tinha que atacar, para se defender do que tinha que defender, e assim então Israel vivia numa teocracia, né? Deus, ele era o que dava a ordem, né? A primeira e última palavra em Israel era de Deus. Só que Israel não estava satisfeito com isso, porque sempre que eles iam para a guerra não tinha rei, né? O rei sempre ia na frente com o melhor cavalo, a melhor armadura, puxando o exército, né? E tudo aquilo ali era muito imponente. Todas as nações tinham isso. Israel não tinha, todo mundo saía do mesmo lugar, né? E Deus sempre dizia: eu estou indo na frente de vocês. E eles não perdiam batalha com o Senhor. Só que eles olhavam as outras nações com o quê? Com o rei, sempre com muita pompa, e eles começaram a pedir para Deus, né, que Deus desse um rei para eles. E eles foram até o profeta Samuel e falaram: nós queremos um rei. E o profeta Samuel disse: vocês têm o Senhor que vai com vocês na frente das batalhas. Mas eles disseram: nós queremos um rei. E aí o profeta Samuel disse: eu vou orar ao Senhor. E ele orou ao Senhor, e o Senhor disse: olha, eu queria ser, né, sempre o rei do povo de Israel. Mas já que eles não querem, dê para eles o rei que eles querem. Pega o melhor homem que vocês tiverem aí, o mais alto, o mais bonito, dá para eles um rei, para ver o que acontece na história deles. E assim foi. Saul, então, foi o primeiro rei de Israel. Ele era o homem mais alto,
né? Ele tinha mais de 2,25 metros de altura, a Bíblia diz que ele era bonito, tinha uns cabelos bonitos também, ele era do exército, né? Era da tribo de Benjamim, que era uma tribo respeitada também, apesar dele falar que era o menor da tribo de Benjamim, sei lá o quê. Benjamim era uma tribo super respeitada nessa época. E então está lá Saul, que vai ser o homem que vai ir na frente então da batalha. Aqui a gente já tem um ensinamento muito poderoso para a nossa vida. Tem muita coisa nessa vida que é pomposa, glamurosa, bonita, que às vezes faz com que a gente mude os nossos planos ou troque os sonhos verdadeiros que nós temos no nosso coração por coisas passageiras, certo? O que eu quero dizer com isso? Nós temos Deus nos guiando, só que às vezes a gente acha que isso é pouca coisa. Então a gente começa a procurar outras coisas para nos guiar também. E é aí que a gente começa, então, por exemplo, olhar para a vida de outras pessoas e desejar ter alguma coisa que a pessoa tem, certo? Então, nunca foi um sonho seu aquilo. Mas, como você está vendo que alguém tem, você quer também. O seu sonho não é legítimo, porque você nem sabe explicar o porquê você deseja o que você deseja. Então, olha o que eu estou te perguntando, o que eu quero propor para você nessa noite é: por que você quer o que você quer? Você sabe explicar? Porque quando um sonho é de verdade, certo? Ele está tão enraizado dentro do nosso coração que nós conseguimos expressar, certo? Paixão por ele. Nós temos uma rota para esse sonho. Quando a gente vai falar dele, nós somos como poetas, mesmo que a gente não saiba falar direito, não tenha boas palavras, tenha vergonha de falar em público. Quando nós temos um sonho de verdade, a gente se torna um poeta, uma poetisa, porque a gente começa a falar sobre algo que é deslumbrante de verdade para nós. Um sonho que você adquire através da cobiça, através da inveja, é algo que não tem uma raiz tão profunda no nosso coração. Então, eu e você, a gente precisa, às vezes, então, na internet tem um monte de coisa, tem um monte de gente querendo ser, eu não entendo. Tem umas pessoas que têm 30, 35, 40 anos e segue as meninas de 25, quer ser igual às meninas de 25, né? Que a menina de 25 faz isso, que é aquilo outro. Tem lógica um trem desse. Então, assim, está invertido as coisas, as pessoas têm o melhor e estão trocando o melhor pelas coisas que são superficiais. Então, a gente precisa ter noção de que nós somos chamados, certo, para ter responsabilidades, para ter sonhos que a gente não abre mão quando aparece algum tipo de fantasia ou tentação diante de nós. Nós precisamos ser firmes. Então, aqui, a palavra que eu proponho a princípio para a igreja nesse dia de hoje é: você realmente sabe o que você quer? Você quer de verdade isso aí que você está dizendo? E se as fantasias começarem a aparecer no seu caminho? E se for proposto para você, certo, alguma coisa que nunca foi o que você quis, mas parece tão bom, tão glamouroso, sabe? Não sei, talvez trabalhar, né, com pessoas famosas, começar a sair no Instagram, sei lá o quê, coisas nesse sentido, né? Se tornar esposa de alguém. Oh, sério, eu não consigo entender como as pessoas que servem a Deus se inspiram em tanta gente fútil. Não dá para entender. É por isso que o quê? Que falta nas nossas vidas fé. A gente estava cantando a última música aqui sobre fé, mas falta fé justamente por quê? Porque as nossas inspirações, elas são muito vazias, são muito superficiais, são muito cheias de vaidade, sabe? E a própria palavra vaidade, ela significa uma bolha de sabão. É algo que estoura muito fácil. A gente realmente precisa ser diferente se a gente quiser servir o Senhor, sabe? Então, veja bem, eles pediram um rei, eles não precisaram de ser um Deus guiando eles. Nós temos Deus nos guiando, certo? Deus colocou no nosso coração o nosso caminho. Por que nós vamos sair disso? Por que nós vamos trocar o caminho que Deus nos deu por coisas passageiras? Não troque, Deus está com você. Deus te fez uma promessa, Ele pegou na sua mão, Ele confirmou para você que é aí que você tem que estar, que é isso que você tem que fazer. Então não desista. Pode ser difícil, mas essa é a realidade. Não entra
na fantasia, certo? Do Instagram. A vida dessas pessoas não são reais. Eu e você somos reais. Nós estamos pisando no chão da realidade. Nós sabemos o que é o dia a dia. Nós é que sabemos como funciona a vida. Essas pessoas não sabem o que é a vida. Elas nunca nem pagaram uma conta de energia, igual você e eu temos que pagar. Não pagam, porque eles não sabem fazer nada. Se soltar um dia assim, ó, num lugar, sério, põe uma máscara nessa pessoa aí e põe ela para se virar. Não sabe. Não sabe tirar uma identidade, não sabe pagar uma conta de água, porque eles vivem o quê? Uma irrealidade. É por isso que a maioria fica louca, entendeu? É por isso que você vê, a maioria dessas pessoas, elas estão, certo? Quase sempre sob efeito de álcool, ou efeito de droga, certo? Ou efeito de medicamento, para suportar esse tipo de vida. Por quê? Porque é uma vida irreal. Você não viu um menino esses dias aí, o Justin Bieber, falando tal, que a vida dele é um fracasso, que ele não queria ter essa vida, que ele não consegue se recuperar e tal, que vai parar de fazer show, que só Jesus pode ajudar ele. Mas ele foi com uma igreja lá, que ele viu o pastor lá pegando as mulheres, tudo, se frustrou com a igreja também. Então, assim, o cara tá perdido. Você olha para esse povo, tá tudo assim. Você já viu esses caras cantando por aí, os sertanejos? Os caras cantam bêbado, e às vezes a gente aqui da igreja, a gente aplaude, acha bonito, né? Os caras cantando, eles vivem isso porque eles não suportam a realidade. A bolha deles é essa, para suportar aquilo, certo? É droga, é remédio, é bebida. E essa não é a nossa realidade. Você sabe, você não acorda bêbado todo dia. Você não usa droga todo dia para ir trabalhar. Você não fica usando medicamento sem receita médica aí para conseguir fazer as coisas. Por quê? Porque você é de verdade, eu sou de verdade. E a gente tem que viver dessa forma. Porque nós estamos nos inspirando em pessoas erradas, assim como Israel fez, se inspirou em nações erradas. Nações pagãs que odiavam Deus, que odiavam o povo de Deus, odiavam a forma como Deus organizou Israel, porque Israel nessa época é o quê? Era a luz de Deus brilhando ali para o povo. Então Israel era para ser um país a ser respeitado pelas outras nações, mas não, Israel que quis ser igual aos outros. Eles inverteram a ordem. Então a questão é, as pessoas elas têm que olhar para nós e querer ser como nós. E é assim mais ou menos que funciona, tá? Porque as pessoas que hoje em dia que você olha e que estão aí fazendo muito dinheiro, sei lá o quê, que estão escravizadas, né? Seja pela, como eu falei, pela bebida, pelas drogas ilícitas, pelas drogas, remédios. Elas olham para alguém que tem a vida normal e desejam ter a vida de alguém normal, né? Deseja voltasse tudo e não quer ser famoso. Pega a entrevista desses rapazes aí para você ver. Você já viu aquele menino que fez o filme do Harry Potter? Tudo piradão da cabeça, tudo cheio de doença. Vai olhar a biografia deles hoje em dia. Né? Eles não firmaram nada depois de Harry Potter, porque foi muita fama, muito dinheiro, muito novo, entendeu? Os caras piraram. Então, o povo de Israel aqui começou o quê? A pirar na grandeza das outras nações, no rei, pediu um rei. Então Deus fez o quê? Deu o melhor que tinha Israel. E botou para Saul, tá? Então Saul, ele é o rei de Israel, tá tudo bem, o Senhor Deus disse, deixa o povo aí. Deus não estava dizendo que ia destruir o povo, não. Deus disse, eu vou estar com Saul. O Espírito Santo veio sobre Saul, ficou em Saul, né? Só que chegou um dia que o Senhor Deus tinha dado uma ordem para o exército de Israel lutar contra os amalequitas. E o que acontece? Os amalequitas, eles eram um povo muito mau, que tinham, numa época passada, quando Israel tinha saído do Egito, eles tinham, de forma covarde, matado um monte de israelita pelas costas, certo? E ia ter essa batalha, e foi ordenado, então, ali, que quando o povo lutasse, ao comando do rei Saul, eles lutassem contra os amalequitas e não era para deixar nada passar. Outro dia eu te explico porque que Deus fazia coisas nesse sentido. Deus mandou matar todo mundo, até o rei, até os animais, falou que não era para passar nada. Falou dessa forma. E acontece então que Israel foi para essa guerra, tá? Saul ali dominando.
E Israel foi e passou o carro nos amalequitas. Mataram geral. Mas Saul foi lá e fez o seguinte: ele pegou os melhores bois que tinham lá, deixou vivo. Ele pegou o rei também, deixou o rei vivo, né? E pegou alguns despojos também, ouro, peças preciosas, né, e tal, colares. E ele trouxe, né? E ele tinha combinado com Samuel, que era o profeta, de encontrar com ele depois que a guerra acabasse. E o que acontece? O profeta foi até um lugar do encontro, Saul estava onde? Não estava lá. Sabe o que ele estava fazendo? Ele tinha subido o Monte Carmelo e ele estava erigindo uma estátua para si mesmo. Gente, quem é que faz uma estátua para si mesmo? Né? Como é que pode? Pensa, né, no nível de megalomania que uma pessoa tem que chegar para ela subir em cima do monte e fazer uma estátua para ela mesma. Né? Isso é uma coisa que a gente deve pensar, porque às vezes Deus nos dá certas vitórias que enche o nosso ego de tal forma que a gente pensa que não precisa mais dele e a gente pensa que pode viver, né, somente pela nossa força, pela nossa graça, pela nossa bondade, pela nossa beleza, sabe? Então a gente larga Deus, né, e começa a viver por conta própria, né, segundo os nossos caminhos. E foi o que ele fez. Depois de descer de lá, Samuel encontrou ele no meio do caminho. É engraçado, porque quando Samuel encontra ele, Samuel é o profeta, Samuel ele é o sacerdote. E aí ele encontra Saul, Saul diz assim: que o Senhor te abençoe. Saul vira para Samuel e fala: que o Senhor te abençoe. Olha que coisa, não é? Era Samuel que estava indo até Saul para abençoar ele, né, sem saber ali do que tinha acontecido. Então, assim, a arrogância do cara, do Saul, chegou numa proporção tão grande que o Espírito de Deus tinha saído sobre ele, dele, e ele ficava sendo atormentado. A Bíblia diz que já nessa época, o rapaz de 17 anos, o Davi, que tocava harpa, ele era chamado para ir lá dentro do palácio. Ele começou, inclusive, a morar lá para tocar harpa, porque é só quando ele tocava harpa que o espírito imundo, certo, que perturbava a alma dele, saía. Então ele ficava constantemente perturbado, certo? Uma loucura que vinha sobre ele não passava, só passava quando Davi começava a dedilhar a harpa ali, né? Glorificando a Deus. E a Bíblia diz então que o Espírito de Deus saiu de Saul. Por que saiu de Saul? Porque Saul começou a gloriar a si mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente não gloriar nós mesmos. Principalmente quando a gente conquista alguma coisa na vida. A gente tem que tomar muito cuidado. E tem uma coisa interessante: quando Deus nos ama muito, mas muito mesmo, ele deixa de nos dar um monte de coisa que ele sabe que se ele der, a gente vai fazer isso aí. A gente vai erguer uma estátua para nós mesmos. Então, aqueles que estão mais próximos de Deus de verdade, às vezes eles acham que sofrem muito. Não sei se você já percebeu isso, né? Aí parece que as pessoas, quanto mais elas se aproximam de Deus, mais elas começam a sofrer. E às vezes a gente, não entendo isso. Não, é Deus que muitas vezes para essas coisas, né? Não dá essas coisas, não entrega certas, para que nós não caiamos, certo? Nesse erro que os gregos caíram, né? Então, cuidado com isso que eu estou te falando, sabe? O que é mais perigoso na minha vida, na sua vida, não é o que a gente não sabe, é aquilo que a gente sabe. Porque aquilo que você diz, eu sei, pode ser um lugar que você tira Deus da sua vida. Por quê? Porque você confia demais naquilo que você faz. Aqui eu sou bom. Então, quando você faz isso, levantando uma estátua para si mesmo, você está, certo, tirando Deus dessa situação. E se você não quer que Deus te guie ali, porque ali você é que faz, ali você que manda. Então, assim, isso não pode acontecer, tá? Então, é no que você é bom que você tem que tomar cuidado para não levantar uma estátua para si mesmo. Então, assim, Saul era bom mesmo ali nas guerras e tal, teve várias vitórias. Só que ele desobedeceu a Deus a ponto do Espírito de Deus sair dele. E acontece que o quê? Que a queda dele vai acontecendo.
E a queda dele é consumada aqui no capítulo 15 que eu li. É consumada da seguinte forma: ele encontrou Saul, então, o Senhor, Samuel, encontrou o Saul encontrou Samuel, que o Senhor te abençoe. O cara já está achando que o quê? Que ele tem, né, algum tipo de bênção para dar para outras pessoas. Ele está totalmente com a cabeça totalmente louca, entendeu? Ele não tem autoridade para aquilo. Ele não pode fazer aquilo. Aquilo lá não está no âmbito, né, que é de propriedade dele. A Bíblia fala isso demais, sabia? Tinha um rei aqui, muitos anos depois de Saul, Ezequias. Ele era um excelente rei. Ele era um homem que Deus falava com ele tinha o Espírito Santo, ele fazia as coisas retas, ele tirou a idolatria de Israel, ele honrava a Deus, ele abençoava o povo, né? O trabalho do povo prosperava. Era uma época de muita prosperidade em Israel. Só que chegou a hora, sabe o que ele fez? Opa, eu estou aqui como rei, mas eu quero ir lá e oferecer para Deus. Eu mesmo oferecer um sacrifício como sacerdote. Só que ele não era sacerdote. E sabe o que aconteceu? Quando ele fez isso, quando ele entra no lugar para adorar, que só o sacerdote podia, esses caras ficavam lá em consagração um tempão, todos tinham que ser da tribo de Levi, né? A tribo de Levi, uma tribo, um estado, vamos dizer assim, específico de Israel, né? Eles tinham autoridade para mexer com aquilo. Então, mexeu ali, tudo bem. Agora não, ele entrou lá como rei, sem ser sacerdote, nada, com um novilho, para matar um novilho para Deus. Quando ele dobra o joelho, encosta a cabeça no chão, a Bíblia diz que uma lepra gruda na cabeça dele, certo? Deus efetuou um juízo sobre ele. E ele morreu de lepra. Nessa época, a lepra era assim, uma doença horrível, certo? Não tinha nenhum tipo de paliativo, nenhum tipo de cura, era morte na certa. E esse rei, que fez um monte de coisas boas, certo? Ele morreu leproso, porque ele entrou numa esfera que não era dele, certo? Ele começou a mexer numa área que não era a que ele tinha autoridade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem outro exemplo na Bíblia que é de Nadab e Abiú, dois homens que eles eram filhos de Arão, e Arão era o sacerdote principal. O pai deles, Arão, só ele podia oferecer a Deus o sacrifício máximo. Sabe o que os filhos começaram a pensar? Se meu pai pode fazer isso, por que a gente não pode? E aí o que acontece? Eles foram lá para oferecer o sacrifício. A Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho e eles foram consumidos pelo fogo. Eles morreram na hora que eles estavam oferecendo o sacrifício, porque eles entraram numa alçada que não era a deles. Então, por favor, entenda isso. Cada um de nós, Deus nos dá uma esfera de atuação. Não saia dela. Então, Saul saiu dela, porque ele estava achando que agora ele podia abençoar até o profeta, nesse sentido. E aí, então, o que Samuel vai falar para ele? Olha, versículo de número 20. Saul ele disse assim: olha, eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Só que eu trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas separei os Amalequitas para a destruição. Os soldados pegaram as ovelhas, os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Sabe o que aconteceu aqui? Ele diz assim: eu obedeci a Deus. Só que a obediência dele foi pela metade. O Senhor mandou o quê? Ele destruir tudo. E ele fez o quê? Ele disse: não, destruir os bois, as ovelhas e as joias. Não, isso aqui a gente separa para nós. Pegar o rei também, porque o que fica, né, Israel que lá em cima, porque eles têm um rei como prisioneiro. Então o que ele fez? Ele duvidou da ordem de Deus. Ele obedeceu pela metade, porque ele faz o que Deus quer, que é destruir, mas aí na hora que ele está naquele momento, ele vai lá e começa a tomar decisões que ele acha mais sábia do que a de Deus, que no caso era romper com tudo, destruir tudo. Isso acontece demais com a gente na nossa vida. Você pode parar para pensar. A gente faz as coisas certas e a gente começa a ir para o lado. E biblicamente, obediência pela metade é desobediência. E a maioria de nós
não vive o melhor de Deus por causa de desobediência. Esse é o nosso problema. Esse foi o problema de Saul. Não faltou Deus, não faltou profeta, não faltou Espírito Santo, não faltou Deus mostrar para ele as vitórias. Faltou para esse homem o quê? Faltou para ele obediência. Ele não era obediente ao Senhor. Ele fazia as coisas pela metade. Então ele fez pela metade e ele disse, não, eu obedeci ao Senhor, só separei aqui, até porque eu queria pegar esses bois e oferecer em holocausto a Deus. Olha que loucura, Deus falou para destruir tudo, ele diz, não, eu separei os bois para oferecer para Deus, mas o que é isso? Aí Samuel então diz assim para ele, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus prefere a obediência do que a gordura dos carneiros. Deus prefere a obediência do que os bois sendo sacrificados no altar. Isso é a coisa que mais acontece na vida, certo, do ser humano de forma geral e nós, principalmente que somos cristãos. Porque às vezes nós trocamos a obediência pelos sacrifícios. Como que isso ocorre? Às vezes isso ocorre através de um momento que a gente não quer obedecer, mas a gente vai lá e faz um jejum. E a gente diz, mas eu estou jejuando. A gente não quer obedecer, mas a gente diz, não, mas eu estou jejuando, estou fazendo um propósito com Deus, acordo de madrugada todo dia, 3 horas para orar. Não adianta nada. Sabe o que Deus diz sobre o jejum? Isaías 58 diz o seguinte, será que Deus está preocupado com você ficar sem comer durante um dia ou 30 dias? O que Deus deseja é que você pare de ser opressor, que você pare de oprimir os seus trabalhadores, os seus empregados. Deus quer que vocês parem de roubar, e está escrito lá, certo? Deus quer que vocês parem de idolatrar. Esse é o jejum que Deus deseja. Então, às vezes, nós estamos descalibrados, nós estamos sem calibre nessa questão de entender Deus. A gente não entende muito bem o que fazer. Então parece que quando as coisas ficam muito loucas, a gente vou para o jejum. Mas não é assim que funciona. O jejum não é tipo por exemplo, a gente anda por aí com uma pistola. E aí acontece um caos, o jejum vai lá, é como se a gente pega uma arma de calibre maior. Não é assim que funciona. Certo? O jejum é para ser feito para que haja a mortificação da carne, para que a gente possa, então, ouvir do Espírito, certo? Para que nós possamos nos aproximar de Deus. Só que a pergunta é, como que a gente se aproxima de Deus em desobediência? Se está escrito em Isaías 58, no verso 2, que os nossos pecados são como um muro que nos afastam de Deus. Você entende a nossa incoerência? Você entende a incoerência de Saul? Saul querendo oferecer boi para Deus e Deus dizendo, eu queria que só tivesse matado. Não queria nada disso. Era só obedecer, não precisava sacrificar, não precisava fazer nenhum tipo de jejum, nada disso. É por isso que, às vezes, aqui na igreja, você vai ver eu falar muito pouco de jejum. Por quê? Porque o jejum, eu acredito no jejum, mas o jejum é usado de uma forma muito errada e as igrejas por aí ensinou o povo muito errado esse negócio. Então, o jejum, ele não é essa arma extra que a gente usa, tá? O jejum, ele deve ser feito em momentos específicos da nossa vida, quando nós nos unimos como igreja, todos juntos, então vamos jejuar em prol de uma causa específica, de uma causa maior. Nós precisamos entender isso. Então, Deus disse a ele, é melhor obedecer. E aí, olha o que acontece. O Senhor diz assim, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação ou da feitiçaria, certo? Então, desobedecer é como você fazer um feitiço. O que é um feitiço? Feitiço é algo contra a vontade de Deus, certo? Não tem diferença nenhuma nisso que eu vou te dizer. Eu até estava aqui na igreja segunda-feira, sozinho de noite aqui, e aí eu estava aqui orando, e amarrada, e tinha também um nome escrito lá nessa peça íntima, masculina, né? E ele foi falar com a filha dele. Falou, minha filha, o que é isso aqui? Não estou entendendo, achei no seu armário uma vestimenta masculina, um
uma cueca e tá aqui, tem sangue, que nome é esse, que coisa é essa? E a menina foi falar com o pai dela e disse assim, pai, a coisa que nós estamos precisando dizer, eu e minhas amigas, tá? As meninas tinham ali por volta de 15, 16 anos. Mas o que vocês estão fazendo? Não, é porque a gente foi ali um dia, numa reunião, e aí eles falaram pra gente fazer isso só de teste, para ver se acontece ou não. Só numa reunião aí, por aí, sabe? Era um negócio lá que elas nem sabiam dizer o nome, ele dizendo no telefone. Falou assim, pastor, as meninas foram numa reunião, alguém falou para elas fazerem isso, elas fizeram, e elas botaram o nome dos rapazinhos que elas gostam da escola, cada um botou numa peça íntima masculina. Aí, o que é isso? Eu falei, isso aí é o que a gente chama, né, aqui no Brasil, de macumba, né, propriamente dito, né, que direto tem aqui na porta de casa, tem a mulher que vem aqui de vez em quando limpar, ela fala, tinha uma macumba ali, eu tive que chutar o trem, pô, foi macumba aqui na porta da igreja direto, né? Eu não sei o que esse povo tem com esse negócio, põe as garrafas de pinga aí, põe os alguidar, que é uns negocinhos de barro assim, cheio de pinga lá, é uma loucura. Então, esse pai desesperado com essa situação, né? Eu falei, isso aí é uma macumba. Macumba é isso, é um feitiço. Feitiço é o quê? É você tentar obter alguma coisa por uma via que não é a de Deus. Feitiço é você tentar obter algo bom, mas fora do caminho de Deus. Entendeu? Então, a desobediência é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando a gente desobedece, nós não estamos distantes de alguém, certo? Que coloca uma galinha na encruzilhada, junto com pinga, junto com alguidar, junto com terra de cemitério. Essas loucuras que esse povo faz. Não estão muito longe disso. É o que o texto está dizendo. Olha que loucura. Às vezes a gente não entende isso, mas é verdade. Nós não estamos muito distantes dos macumbeiros quando a gente escolhe viver uma vida de desobediência. Quando a gente diz, eu não quero seguir ao Senhor. E aí diz o texto. E a arrogância é como o pecado da idolatria. Que foi o quê? Não, eu sei que vou fazer e tal. Foi o que Saul fez. Arrogância. Isso é idolatria. É idolatrar o quê? Idolatrar a si mesmo. Então, idolatria não é só você idolatrar um anjo, um santo, ou sei lá, a idolatria do eu, hoje em dia, talvez seja a maior que existe. A coisa que as pessoas mais têm que tomar cuidado, né? Porque elas idolatram o seu próprio eu, segue o próprio coração. Né? Vou seguir meu coração. Isso é o pior conselho que você pode receber. Para a gente entrar na parte final, então, aí diz o seguinte, quando você rejeitou a palavra do Senhor, Samuel está falando para ele, assim o Senhor te rejeitou como rei. Então, a desobediência, ela tira de nós coisas boas que Deus nos dá, certo? Porque a Bíblia é bem clara, Deus disse isso. Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus ninguém pode zombar, porque aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar na carne, vai colher destruição. Se você plantar no espírito, vai colher vida. Então, não tem como fugir disso. A gente precisa obedecer, senão nós vamos perder. E aí, sabe o que Saul faz? Ele diz assim, eu pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que, na mesma hora, ele pede perdão. Então, assim, era para acontecer com ele o quê? Deus perdoar. Eu olhando esse texto aqui, eu me lembro da passagem de Davi, você lembra? Que Davi lá tinha pegado a mulher do cara, a Batserba, e um dia o profeta foi na casa dele e disse, tinha um cara, entrou na cidade, tinha um cara rico, não quis dar nenhuma ovelha, o outro só tinha uma ovelhinha, o cara pegou. E aí o profeta foi e falou, Davi, você que é esse homem, esse safado, sem vergonha, você adulterou, pegou a mulher e ainda mandou matar o marido dela. Sabe o que Davi fez? A mesma coisa que ele caiu de joelho e disse, pequei. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora, o profeta disse, o Senhor perdoou os seus pecados, mas a consequência vai ter. Isso ele falou. Agora, aqui, que ele está diante de Samuel, o Saul, não teve isso.
Por quê? Porque o arrependimento dele não foi genuíno. Então não adianta pedir perdão só por pedir. Você já viu? Tem um monte de gente que, na verdade, deveria estar fora da nossa vida e que não está. Por quê? Porque são pessoas que vivem dando mancada com a gente, mas depois viram e falam, me perdoa, nós somos amigos há tanto tempo, te conheço há tanto tempo. Não, nós estamos juntos, nós somos da mesma equipe. Gente, a nossa vida não anda porque a gente fica o quê? Acreditando em falsos pedidos de perdão de pessoas. Deus não se deixa enganar. A Bíblia diz que o quê? Que tem arrependimento que na verdade é só um remorso, que não é arrependimento de verdade. Você e eu deveríamos sair de perto de pessoas que vivem dando mancada e pede perdão falso, pede desculpa falsa. Por quê? Você vai desculpar? Vai, mas não pode andar com você. Por quê? Vai viver atrasando a sua vida, vai viver te puxando para trás, vai viver, entendeu? Não pode. Nós temos que tirar da nossa vida esse tipo de pessoa. Até hoje o povo não entende o que é perdão, né? Não, mas tem que perdoar todo mundo. A gente perdoa as pessoas, mas andar com as pessoas é outra coisa, porque vai depender se ela mudou, vai depender se essa pessoa, né, agora tem espaço na nossa vida, porque às vezes você casou, aquela pessoa não casou, então a vida está diferente, né? Agora tem gente não, que fica se remoendo porque acha que acha que não perdoa. Tem gente que às vezes fala comigo e fala assim, pastor, por isso que eu não perdoei, que eu ainda sinto raiva da pessoa. Eu falo, meu irmão, ora a Deus e conheça a sua raiva, você já perdoou. O negócio é que você está sendo enganado pelo seu próprio coração. É o que João falou, 3 João, que tem a carta, tem 3 cartas de João. 3 João, só tem um capítulo. Lá no verso 20 diz assim, quando o seu coração te acusar, lembre, Deus é maior que o seu coração. Isso quer dizer que o quê? Que quando, né, o nosso coração ainda continua sentindo, isso é normal. O coração ele precisa de tempo para processar sentimentos fortes. Se você foi traído, se você foi roubado, se você foi, sei lá, passou por um desastre na sua vida, certo? O coração precisa de tempo. Então, para de se culpar. Você orou a Deus e perdoou, certo? Amém. Se essa pessoa, de fato, ela se arrependeu de verdade e tem lugar na sua vida, amém, anda junto. Agora, se não dá, mas não tem como. Então, você não tem que carregar todo mundo por carregar. Nós não fomos feitos para ser Jesus na vida de ninguém. Nós somos o quê? Instrumentos de Deus. Só Jesus é Jesus, tá? Isso eu costumo falar muito com as pessoas, porque tem gente que tem um coração tão bondoso que quer ser Jesus na vida da outra pessoa, quer salvar ela do problema dela, quer tirar ela da situação. Não dá. Eu não sou Jesus, você não é Jesus, pare de tentar salvar as pessoas, certo? Fale de quem, certo? Praticou a salvação. Então, infelizmente, não dá para eu, certo? Conseguir salvar ninguém, porque só Deus salva. Então, o arrependimento dele foi falso. E aí, Samuel diz assim para ele no verso 26, contudo lhe disse, eu não vou voltar com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul dobrou o joelho e rasgou a barra do manto de Samuel, o qual se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Então, o Samuel profetiza ali em cima daquilo que acaba de acontecer. Ele rasga, né? Está ali, está ajoelhando, pelo amor de Deus, me ajuda. E a capa de Samuel rasga e Samuel vira para Saul e diz, olha, o reino está rasgado, não tem mais nada para você da parte de Deus. Novamente, versículo 30. Saul repetiu, pequei, me honra agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o teu Deus. Olha como o arrependimento do cara é falso. E ele mostra isso aqui no segundo pedido de perdão dele. Tá? Ele pede perdão a primeira vez, né? O Samuel não teve nada de palavra de Deus que esse homem tinha se arrependido. E agora ele diz o seguinte, olha, pequei, verso 30. Me honra diante das autoridades do povo e volta comigo para que eu possa adorar o seu Deus.
Olha o que ele faz. Esse cara é um canalha. Ou tem gente que é muito canalha, que gosta de usar as palavras para mexer com a gente. Ele diz, eu pequei, mas me honra lá diante das autoridades. O que ele quer? Ele não está preocupado se ele pecou contra Deus. Ele não está preocupado de verdade com o que realmente importa. Ele está pedindo perdão para o quê? Para ser honrado pelo povo. Pelo amor de Deus. E ele ainda diz, quero voltar para adorar o seu Deus. Né? Que ele é Samuel, você é o profeta, seu Deus, cara. Quero ir lá. Está entendendo? Olha como esse cara é um sem vergonha, um medíocre. Mas só que Samuel não cai nisso. É isso que a gente tem que aprender. Não cair nessas coisas de falsos pedidos de perdão e de desculpa. Mas o cristão tem que perdoar até 70 vezes 7. Cuidado com isso, hein? Jesus perdoou todo mundo. Mas o quê? Não andou com todo mundo. Porque ele mesmo dizia, vai e não peques mais. Então, a gente não pode usar a palavra de Deus pela metade. Nós precisamos andar conforme que está escrito. Então Samuel, ele não teve compaixão nenhuma, ele percebeu que estava totalmente errada essa situação, e aí, para a gente encerrar, verso 31, então Samuel voltou, e Saul adorou ao Senhor. Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio acorrentado, pensando, com certeza já passou a amargura. E o último versículo é o 35, até o dia em que morreu, nunca mais Samuel viu Saul, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor lamentou ter constituído Saul rei de Israel. Então, Samuel nunca mais foi até Saul, certo? No tempo em que Saul foi rei, porque Deus tinha escolhido alguém melhor, que era Davi, mas Deus estava preparando Davi. Davi era novo, né? E ele estava amadurecendo no meio do caminho. E no meio do caminho aí, Saul ainda foi rei, e depois ele morreu de uma forma horrível. Ele não quis morrer na mão do inimigo, ele pediu o próprio soldado dele matar ele, né? E o soldado não quis, ele botou a espada no chão e pulou em cima da espada, porque ele achou que era honrado morrer dessa forma. Então, assim, ele foi um homem que foi um desastre. Se a gente pega aqui a história dele nas Escrituras, é só para tirar exemplo ruim. Então acontece isso. O final dele é esse. Ele vai perder o reinado, ele fica atormentado, né, por espíritos maus, ele tem inveja de Davi, ele começa a ficar perturbado. Você vê, o cara está lá, poderoso, rei de Israel, começa a ter inveja do menino de 17 anos, né, que enfrentou lá um gigante, ganhou e tal, mas começa a ter inveja do menino de 17 anos. É mais ou menos o que acontece hoje em dia, não é? A pessoa está com 40 anos, está com inveja da menina que estourou blogueira, 23 anos. Para com isso. A gente não pode viver assim. Então, a mensagem de hoje a gente encerra como? Nós precisamos, então, obedecer ao Senhor. Não tem outro caminho. Não tem para onde correr. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. E a gente escolhe isso porque existe, certo? Um poder de decisão que nos foi dado em caminhar ou não com o Senhor, né? Ninguém é obrigado a fazer nada, né? Mas existe as duas opções. E é melhor que a gente seja quente ou frio, porque o morno Deus vomita. Então, por isso que viver no meio do caminho não adianta. A Bíblia diz que quem é morno é vomitado. Vamos orar a Deus para que Ele nos ajude, para que tudo na nossa vida que precisa se cumprir, que Deus cumpra e que nós possamos estar em estado de obediência para viver isso. Você pode se colocar de pé para a gente orar, por favor? Eu sei que a palavra foi um pouco pesada, mas não tem para onde a gente correr, sabe? Não tem. A gente poderia aqui estar falando um monte de coisa, mas não ia ser realidade. Tá? Não dá para ser. Nós somos de verdade, nós somos reais. A gente precisa de coisas que colocam o nosso pé no chão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, porque nem sempre é fácil obedecer. Às vezes são muitas coisas, muitas tentações, muitos desafios, muitos medos, muitas ansiedades, muitas preocupações. Mas a verdade é uma, o Senhor disse, jamais te abandonarei, jamais deixarei você sozinho. Senhor, nos ajude a confiar mais na sua palavra do que nas coisas que vêm
no dia a dia, os problemas que nos tentam afetar a nossa alma e destruir a nossa fé. A sua palavra diz que quem se aproxima do Senhor tem que se aproximar com fé, porque assim será recompensado. Ó Deus, nós queremos nos aproximar com fé, nós queremos te obedecer. E nós sabemos, ó Deus, que tudo está nas tuas mãos. Ó Deus, o Senhor é mais real do que qualquer coisa que a gente possa tocar aqui agora. A Bíblia, o celular, os livros, o copo. Ó Deus, a tua presença, ela é real. E a forma do Senhor agir é incrível. Nós não podemos entender a sabedoria do Senhor, porque ela é grande demais para que haja compreensão humana. O nosso cérebro é limitado. Por mais que alguém tenha um QI enorme, seja um gênio, não consegue compreender a grandeza da sabedoria do Senhor, porque está escrito que a sabedoria pediu conselho para Deus, em Provérbios capítulo 3. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Senhor, por favor, nos dê essa sabedoria para obedecer. Às vezes a gente erra até sem saber. Davi, ele orou e disse assim: Senhor, me perdoa até pelos pecados que eu cometo e não conheço. Mostra se eu estiver errando em alguma coisa que está me atrapalhando, que está sendo um empecilho. Me mostra, toca no meu coração. Toca no meu coração para que eu possa olhar para essas situações erradas que muitas vezes ainda estão na minha vida e deixar